Glória a Deus. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor já está ministrando na vida de cada um, desde que você saiu da sua casa e nessa noite aqui, através dos louvores, das orações, das palavras. E eu acredito que o Senhor não vai deixar você sair nessa noite desse lugar, mesmo que de mim você não receba nada, mas daquilo que já foi ministrado e agora, Deus não vai deixar você sair de mãos vazias desse lugar, porque Ele já ministrou vitória, já ministrou bênçãos, e eu creio até cura para algumas pessoas, porque não é necessário alguém impor a mão sobre você, mas o ambiente onde está a presença do Senhor, ela traz cura, ela traz libertação, ela traz um mover do Espírito. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queria ler um texto com os irmãos, lá, Evangelho de Marcos. São Marcos, irmãos. Deixa eu ver o versículo aqui. Vamos ler a partir do capítulo 15 e o versículo 21. Nós vamos ler só o versículo 21, amém, irmãos? E no decorrer da mensagem a gente vai desdobrando. Diz assim: E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, para que levasse a cruz. Amém, irmãos? Senhor Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa palavra, pela vida dos teus filhos que aqui estão, suas famílias aqui representadas. Espírito Santo, sopra do teu vento e flui da tua água, do teu trono, Senhor, sobre nós. Nos visita, a cada um de nós, aquele que crê, de uma maneira toda especial nesta noite. De uma maneira poderosa, Senhor. Uma maneira, Senhor, que venha nos derrubar no chão, não na pessoa física, mas venha nos derrubar por dentro, Senhor. Derrubar as muralhas que às vezes se levantaram no nosso coração, na nossa alma. Em nome do Senhor Jesus, o Pai. Que nesse lugar possa ter liberdade de agir em cada vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pode tomar assento. Glória a Deus. Amém, irmãos? Sempre com alegria que a gente está junto com os irmãos. Obrigado, pastor Gilberto, pela confiança. Convido o pastor Guimar. A gente sempre está aqui, geralmente, nas terça e quinta. Domingo nem sempre. A gente tem pregado em outras igrejas, onde tem nos convidado. E Deus tem nos abençoado. Amém? Igreja que eu já acompanho já há uns 5 anos, né, pastor? 5 anos, desde que ela, lá na beira da praia, né, ela iniciou. E a gente tem um laço de amizade com alguns irmãos aqui, bastante estreito, né? Glória a Deus por isso, né, irmãos? Em nome de Jesus. Como é que a gente, geralmente, irmãos, Deus nos... Comigo, né, irmãos? Cada um tem a sua forma de preparar a palavra, de que forma eu tenho feito. Irmãos, é como você fazer uma receita de bolo, né? Vai ovos, farinha, leite, assim por diante, depois dá aquele bolo bonito, né? Então a gente usa a investigação da palavra, que é a exegese. A gente pesquisa, né? Certo tema. Eu pego aquilo, irmãos, e junto com alguma coisa que eu já vi os pastores pregar, junto com aquilo,
e aquilo que eu procuro estudar, e mais aquilo que o Senhor nos revela para dizer na hora. Bem? Então, existem coisas que você, de repente, eu vou falar essa noite, que você vai pesquisar na internet e você não vai achar. Por quê? Porque existem coisas que eu aprendi na minha caminhada, e principalmente quando eu fiz algumas viagens para os lugares bíblicos, para Israel e os lugares bíblicos, e eu aprendi algumas coisas com os guias, não guia igual, o guia que dirige a parte histórica e bíblica, que guia as caravanas, amém, irmãos? Com pessoas que têm origem judeu e hoje moram lá. E tem coisas que eles passam de pai para filho. E você não vai achar certas coisas escritas na história. Amém, irmãos? Certo? Glória a Deus. Então, por que esse texto aqui, irmãos? Uma palavra que você for querer destrinchar peça por peça, ela leva muito tempo, mas 50 minutos. Mas eu vou suprimir e tentar passar aquilo que Deus quer nessa noite, uns 30 minutos, e orar. O que nós vamos aprender aqui com esse versículo? O que Deus quer falar para cada um de nós nessa noite através desse versículo? Eu creio que todos os irmãos, que já estão na igreja há algum tempo, já se batizaram ou não, já ouviram falar de Simão Cirineu, aquele que foi pegado ali para ajudar, como se Deus precisasse de ajuda, irmãos? Ajudar a Cristo a carregar um pedaço da cruz, certo, irmãos? Então, vamos começar a entender o que Simão estava fazendo aqui naquele lugar. O que Simão Cirineu estava fazendo naquele lugar? Irmãos, naquela época, na sexta-feira, uma vez por ano, no dia 14, o mês deles são diferentes, porque isso está escrito lá no livro do Êxodo, sobre a Páscoa. Sempre, irmãos, uma vez por ano havia a festa de Páscoa. A consagração da Páscoa, onde havia um grande cerimonial. O sumo sacerdote, irmãos, na esplanada do templo, havia um altar construído, aonde se fazia esse tipo de ato. Esse altar que media cerca de 2,88 metros de altura. E nesse período de Páscoa, então, havia vamos usar essa palavra, cerimonial da Páscoa. E vinha de todos os lugares, inclusive das províncias fora de Israel, nesse dia, no qual só nessa parte desse cerimonial, só os homens podiam entrar. Havia uma única entrada que dava acesso àquela esplanada onde ficava o templo, amém, irmãos? Estão entendendo? E o que eles vinham fazer, irmãos? Porque o sumo sacerdote ia fazer o sacrifício do cordeiro, que era a celebração da Páscoa. Então, essas pessoas que vinham, vamos usar essa palavra pessoa para você entender melhor, vinham de todos os lugares para essa celebração. Eles tinham que entrar nesse lugar com um vestimento de linho branco fino. Branco, não podia estar sujo, não podia estar manchado. Porque na entrada tinha pessoas, vamos dizer assim, que guardavam e olhavam as vestes, amém, irmãos? Se aquela veste de aquele homem fosse entrar para aquela cerimônia, tivesse suja em algum lugar, ele não podia entrar. E hoje, trazendo para nós, é a mesma coisa. Ninguém vai entrar aonde está o cordeiro, com as vestes, irmãos, que não tiver limpa. Estão entendendo?
E então, Simão, irmãos, de uma província, da cidade de Cirene, por isso que chama Cirineu. Chamava de Cirineu, não é o sobrenome dele. Porque ele era da cidade de Cirene. Alguns professores de teologia, alguma vertente diz que Cirene ficava na Etiópia. E eu já vi alguns dizer que ficava na Líbia. Amém, irmãos? E muito tempo antes disso, muito tempo antes de Simão Cirineu, dizem que ali ficava o reino da rainha de Sabá. E dali se conta a história que, quando a rainha de Sabá vai visitar Salomão, então ela teve filho, ela teve filho com Salomão. Você não acha isso na Bíblia? É claro que não foi o Simão Cirineu, irmãos. E quando ela volta, irmãos, há uma descendência meia judia e meia não, amém, irmãos? Estão entendendo, irmãos? E ali gera, como uma comunidade, uma parte de pessoas que eram judeus, que serviam, e eles conheciam essa parte dessa cerimônia, de toda isso que era feito uma vez por ano. Então, Simão, irmãos, como é que nós sabemos que ele tinha descendência judaica? Pelo próprio nome, que é um derivado de Simeão, de Pedro. Não da palavra Pedro, mas de Simeão. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Porque se ele não fosse, o que ele ia fazer, irmãos? Andar dias e dias e dias. Muitos dias, porque era muito longe. Cirene até Jerusalém. O que ele ia fazer, irmãos, para ir ali, irmão, brincar de passear, irmãos? Não. Ele ia para essa cerimônia. Mas por que era tão importante para eles? Porque quando o sumo sacerdote pegava a ovelha, ia fazer os sacrifícios, fazia o sacrifício, eu estou adiantando aqui os pormenores, amém, irmãos? Glória a Deus. E o sumo sacerdote, então, ele cortava, degolava a ovelha, e pegava a ovelha com as patas de trás, e nesse sentido, sobre o altar, ele girava, o sangue escorria no sentido horário, amém? Vocês conseguem entender, irmãos? 7 vezes, até que o sangue acabasse, geralmente acabava. 7 vezes não tinha mais sangue. Por que o sentido horário? Porque fala de eternidade. A aliança fala de... não tem começo, não tem fim. E 7 vezes porque é perfeito, o sacrifício perfeito. Vocês estão entendendo, irmãos? Glória a Deus. E quando... então esse sangue escorria. Esse sumo sacerdote, ele pegava uma coisa chamada isopo. Quem já viu falar de isopo? Foi o mesmo que tentaram lá molhar com vinagre e tentaram colocar nos lábios de Jesus quando ele estava pregado, amém, irmãos? Isopo era uma planta daquela região que é uma forma de esponja. Então ele comprimia aquela esponja e colocava no sangue. Aquela esponja, ela trazia para ela, sugava aquele sangue da ovelha. Mas o sumo sacerdote já não podia colocar a mão na esponja, porque ele tocaria no sangue. Daí, então ele não podia. Não vou entrar em detalhe o porquê, tá, irmãos? Por causa do tempo. E o que ele fazia? Ele pegava um pedaço de madeira, já está preparado, uma estaca, e aquela estaca era colocada nesse sopo, e ele levantava essa estaca de madeira, e esse sangue tinha que escorrer pela madeira. Você consegue entender? Aleluia. Então, irmãos,
Depois disso, você vai entender por que eles iam lá, se amontoavam, o que eles queriam nessa cerimônia. Então, quando isso acontecia, então o sumo sacerdote pegava, como, para você entender quem foi católico, lá o padre pega aquele negócio de benzia com água benta, né, assim, ele pegava aquela madeira com isopo ali, com estaqueado, e ele aspergia aquele sangue na direção das pessoas, em direção àqueles homens que estavam ali com as vestes brancas, aleluia. E o que eles buscavam? Que eles entendiam que se uma gota de sangue caísse nas suas vestes, aleluia, então ele estava sendo abençoado. Você consegue entender? Mas agora vamos voltar para o Sirineu, para o Simão. E Simão, irmãos, ele está vindo e entra pela porta de Damasco, que é da região do campo. Eu conheço aqueles lugares, todos esses lugares andando ali, irmãos. Amém? A porta de Damasco fica da onde Jesus foi crucificado, como daqui, na delegacia, no máximo. Não dá 1 quilômetro, amém, irmãos? Então Simão, ele entra no sentido contrário, aonde Jesus vinha, da onde ele tinha sido açoitado. Ele vinha no sentido contrário. E o lugar aonde ele fica, irmãos, por quê? Porque chega ali, ele tinha que virar, é uma esquina, é a 5ª estação. Os católicos têm 14 estações, é a 5ª estação. E naquele lugar ele vê aquela multidão, aquele gritedo do povo atrás, com Jesus ali carregando aquela cruz. Então ele fica ali, naquele canto, naquela esquina. Para ver, ele não entendia, irmãos. Ele estava indo em direção ao templo, vocês estão entendendo, irmãos? Com as vestes toda limpinha, porque ele não vinha de casa. Eles traziam numa mala, numa mochila, alguma coisa nesse sentido. E quando chegava próximo, eles colocavam para não sujar, vocês estão entendendo, irmãos? Então Simão, ele está ali porque ele quer buscar uma bênção para que Deus olhasse para ele e receber uma gota do sangue. Aleluia. Mas quando chega ali, e quando fala de esquina, irmão, sempre tem mais de uma rua. Esquina fala de conversão. Você já se encontrou com Jesus de verdade? Porque se você se encontrou com Jesus de verdade, você está convertido. Mudou o rumo da tua vida. Se não mudou, irmãos, hoje Ele quer mudar o rumo da tua vida. E veja bem, irmãos, naquele lugar, aonde há o encontro, e que os soldados veem ali o Sirineu e praticamente obrigam a ele a ajudar a carregar a cruz, irmãos. Quando Jesus está ali caído. Do cá, pastor Luiz. Ele cai. E naquele lugar hoje tem uma pequena igreja católica. Ele coloca uma mão e lá tem uma pedra naquela esquina, aonde houve encontro na 5ª estação. E a outra mão, quando ele vai juntar, ele coloca a mão no seu ombro. Aleluia. Você consegue entender? Você já vai entender o que eu quero falar. Obrigado, Luiz. Por que uma religião, ela não, o que precisa para ela se eternizar, irmãos? Milhares de anos. Israel fica quase 1800 anos longe da sua pátria.
mas ela permanece até hoje. Primeira coisa chama-se fazer discípulos. E havia uma tradição, vamos usar essa palavra tradição para você entender melhor. Nas famílias, que sempre o primeiro filho, o homem primogênito, ele era levado ao templo para estudar. Até os 12, 13, até 14 anos. E essa criança ficava ali no templo. Durante esse período, não morando ali, amém, irmãos? E ele ficava ali, e ele tinha que decorar principalmente os 5 primeiros livros da Bíblia, o Torá, vírgula, tudo, irmãos. E quando chegava um tempo, 12, 13, até 14 anos, aquele adolescente, ele chamado no tempo, ele passava por um crivo, como por um exame, para você entender. Amém? Eram 70 rabinos, mestres ali, que perguntavam para aquele jovem, o que está escrito lá em Deuteronômio 28, versículo 1. Exemplo. Você tem que saber, né, irmãos? Deuteronômio 28, não está escrito aqui. Eu sei de cabeça. Se atentamente ouvir a voz de Deus e todas as bênçãos virão sobre ti. Não está escrito? E está uma relação de bênçãos. Mas se não ouvires, todas as derrotas ali está escrito. Tinha que falar sem errar uma vírgula. Por isso que você vai entender, irmãos, o que Jesus estava fazendo numa festa no meio dos doutores. Ou você acha que aqui o pastor Gilberto, aqui nós, ia chegar aqui e deixar um menino de 12 anos que ninguém conhece, entrar aqui e ficar falando? Jesus estava passando pelo crivo ali. Tem algum menino aqui que tem entre 12 e 14 anos aqui? Tem? Tem alguém? Vem cá. Rapidinho, irmão. Senão eles tiram o microfone daqui. E quando, irmãos, aquele jovem, ele era perguntado e passado por aquele crivo, usando essa palavra aí, amém, irmãos? Então os rabinos, eles olhavam e viam que aquele jovem, ele não seria aprovado, não servia para seguir. Ele chegava aqui, no seu microfone, tá? Pode deixar ali. Você vai ficar aqui porque eu quero abençoar você. Ele chegava e dizia assim, para despedir que não ia continuar, dá a mão aqui. Ele não dava parabéns, ele dizia assim, você não pode continuar para ser discípulo, para ser mestre. Mas você vai trabalhar, constituir família e servir a Deus. Era isso que eles diziam. Tá? Fica aí. Mas, quando alguém passava pelo crivo para continuar, para ser discípulo e mestre, depois, eles chegavam e colocavam a mão no seu ombro. Por que eu estou falando isso? Para você entender o sirineu lá. Aleluia. Colocava a mão no seu ombro. Era sinal de aprovação. Amém? Recebe isso aí como profético na tua vida. Recebe como profético na tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Levanta as mãos e adora a Deus. Levanta as mãos e adora a Deus. Levanta as mãos e adora a Deus. Eu sei que tu não está entendendo o profético aqui. Labadagashai. Aleluia. Xaralabacai. Então, irmãos, quando... Pode voltar para o teu lugar. Obrigado.
Jesus, ele era ao se levantar, ele coloca a mão sobre o ombro do sirineu, de Simão. Veja um homem que viajou dias e dias para tentar receber uma gotinha de sangue nas suas vestes. Agora ele está com as suas vestes toda ensanguentada do próprio Deus. Aleluia. 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 Irmãos, veja que quando as pessoas voltavam para suas casas, suas famílias, eles levavam as vestes e chegavam lá na reunião da família e mostravam as vestes, né, que eles tinham usado. Mas Simão o sirineu, irmãos, ele leva, ele não entende aquele dia. Mas ele tinha um filho que estudava a palavra. E quando ele se reúne com a família e mostra o que tinha acontecido, as vestes da forma que estava, ele não entendeu, mas um filho entendeu. O filho de Simão entendeu. Lá na África, pertence à África. Porque Simão, quando ele entendeu, ele levou a palavra a evangelizar esse povo naquela época. E isso não está na Bíblia, mas a história diz que em 1948, um dos primeiros leva de aviões de judeus que vieram de volta para Jerusalém, vieram da Etiópia. Vieram dessa região e voltaram para Israel, para Jerusalém. E veja que esse toque profético de Jesus, ali no Sirineu, irmãos, você vai ver que 40 anos depois, mais ou menos 40 anos depois, você vai lá no último livro, no último capítulo de Romanos, como é que era o nome de um dos filhos do Sirineu, irmãos? Alexandre e Rufo. Romanos capítulo 16. E o versículo 12 e 13 diz assim: saudai a Trifena e a Trifosa, nome bonito, né? As quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Mas agora aqui, irmãos, saudai a Rufo, eleito no Senhor. Aqui a sua mãe também é minha. Mas ele não estava falando mãe biológica, vimos? 40 anos depois, está aqui o filho de Simão Sirineu sendo citado por Paulo. Geração. E tem uma coisa interessante ali. Eu tenho só mais uns 6, 7 minutos. Eu abrevei bastante aqui a história, mesmo? Interessante naquele lugar. Da quinta estação, onde está a pedra, onde que Jesus colocou a mão, até a sexta estação seguinte,
calcula-se aproximadamente 50 metros. Aonde Jesus está, e estava sendo sacrificado o cordeiro. Ali representa a Páscoa. Mas 50 dias depois da Páscoa, o Senhor mandou o maior presente numa outra festa, o qual está na minha e na tua vida até hoje. Quando eles estavam reunidos, o maior presente foi a promessa do Espírito, que foi derramado sobre aquele povo e está sendo derramado até hoje, nessa noite, nesse lugar, aleluia. Labachuri canta labagaia. Por isso, às vezes, irmãos, não entendemos os propósitos de Deus. Às vezes nós estamos caminhando num sentido contrário às de Cristo. Mas é ali que às vezes nos encontramos com Ele. Tem um versículo da Bíblia que diz assim, que pelas suas pisaduras somos sarados. E lá, irmãos, lá na roça, na antiga, quando fala pisar, falava de machucar. Mas eu entendo que pisadura, quando Cristo estava todo machucado, sanguentado, aonde ele colocava os pés, ele pisava, ficava alguma marca de sangue, aleluia. Aleluia, xaralabagaia. Você consegue entender? Então, pelo caminho trilhado por Jesus, e pelas suas pisaduras, ele está falando do caminho, que Ele é o caminho, Ele é o único caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Até então ele chegar na cruz, irmãos, nós não fazia parte da salvação, nem eu nem você. Mas quando ele está pendurado lá, para você entender por que aquela tábua era pregada em cima. Porque, irmãos, penduraram uma tábua, ele levava a cruz e pendurava aquela tábua escrito Jesus de Nazaré, rei dos judeus, não é assim, irmãos? Porque toda pessoa que era condenada, eles colocavam, escreviam se era estuprador ou era isso, aquilo, escreviam a sentença na tábua e depois pregava em cima. E Jesus carregava aquela tábua pendurada ali, irmãos, que depois foi pregada lá em cima na cruz. Aleluia. Mas deixa eu falar uma coisa aqui para você, para fechar. Aleluia. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, que Jesus é o segundo Adão. Jesus é o segundo Adão. E quando Jesus ele morre na cruz, o soldado transpassa um lado e diz que ali corre água e sangue. Da mesma forma que Deus tira a mulher representa a igreja, fazendo Adão adormecer e tira a costela do seu lado. Da mesma forma, quando o sangue jorra do lado esquerdo, água e sangue, ali nasce a igreja. Ali nasce a igreja. E a igreja que nasce em Cristo, irmãos, tem que ter. Nós temos que ter o DNA divino de Cristo. Ser cada vez mais parecido com Cristo. A água que representa que nós temos que ser lavados pela palavra. A cada dia, nossas vestes. Para que as nossas vestes, como disse Salomão, sejam cada vez mais
alvos e nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. Aleluia. E era, vou usar essa palavra para você entender melhor. Como costume em toda a época antes de Cristo, tempo de Davi, o rei, nas batalhas, quando uma nação, o rei perdia, e ele ia se entregar, ele entregava a coroa para outro rei. Amém, irmãos? Aí o diabo, irmãos, ele usa soldados para fazer uma coroa, para coroar Jesus. E faz uma coroa de espinho. E o diabo achando que estava escarnecendo. Mas a coroa de espinho representa que ele estava levando sobre ele os nossos pecados. Espinho fala de pecado. É o fruto do pecado. Entenda isso. Então aquele jardim, como tem um hino aí, aquele jardim, que um dia Adão e Eva pecaram, saíram, foram expulsos. Cristo resgatou tudo, remiu tudo isso. E esse jardim hoje está dentro de você, dentro de mim. Era lá que Adão falava com Deus. E hoje o nosso coração, Deus fala ao teu coração, é dentro de nós. Aleluia. Irmãos, é muito bom chegar numa igreja e dizer assim, Deus está aqui, Deus está dando vitória, amanhã dá vitória, 7 dias vai dar vitória, e cantar hino da vitória, e que é sabor de mel, e a prova é amarga, e não sei o que, irmãos. Nós temos que ser confrontados com o Evangelho de Cristo e correr para a cruz, irmãos. Porque se você vier para a igreja, irmãos, é apenas uma religião. A diferença da religião, do religioso, dos outros, irmãos. O religioso, ele vai atrás das coisas que se veem. Mas venha pelas coisas que não se veem, porque elas são eternas. Não venha num culto domingo apenas por vir, por uma religião. Venha, porque o sangue de Cristo já foi aspergido sobre a tua vida. Aleluia. E o sangue de Cristo, irmãos, ele serve como arma de ataque e de defesa na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Vamos orar a Deus. Eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé. Se puder cantar, acho que tu cantou até domingo, né? Eu quero conhecer Jesus, né? Fala, né? Enquanto os irmãos vêm até na frente, aqueles que quiserem, para nós orarmos, amém? Sai do teu lugar. Se não for para mensagem, mas eu quero receber uma oração por cura, ou por algo na minha vida, na minha família. Venha até aqui na frente, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou um jardim em mim.
E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Só o violão. Aleluia. Eu não sei se você está sentindo a presença de Deus que nós estamos sentindo aqui. Mas essa palavra foi uma palavra que mexeu demais com o meu íntimo aqui, viu? Muitos trechos dessa palavra me moveram espiritualmente falando. Quando o pastor falou do sacerdote levantando a vara com um ensopo de sangue aspergindo, mostrando o Cristo na cruz e o seu sangue descendo sobre o madeiro. Oh, glória a Deus! Quando ele falou do toque sobre os ombros de Simão, eu imagino como deve ter sido esse momento. O olhar de Jesus para Simão. O caminho contrário, o lugar da conversão. Eu não tenho dúvida que alguém está sendo confrontado aqui no caminho no qual está indo. E Deus está te chamando para uma nova vida, para um encontro, glória a Deus. Aquele encontro, para Simão, bastou o toque de Jesus. Não foi nada forçado, mas o sangue colocado sobre ele, as mãos sobre ele. Oh Deus, o olhar de Jesus mudaram a sua vida.
E é só o que você precisa. Eu quero dizer, a esquina está aqui. O mesmo Cristo que consumou a salvação, dando brado no Calvário, Ele está aqui e continua sendo Salvador. Quem sabe muitos crentes que se dizem crentes e que nos dizemos crentes, precisamos dessa esquina novamente. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite, diante da Tua palavra, Senhor. Onde houver um coração quebrantado, Senhor, onde houver um coração quebrantado, uma alma receptiva a essa palavra, ó Deus, que aconteça em sua vida aquilo que foi pregado acerca de Simão, um homem que não era conhecido na história, mas é assim que o Senhor faz. Aquele que não é, o Senhor faz ser, porque a forma e o método que o Senhor escolhe é diferente do nosso. A forma como o Senhor entende o coração e a vida de cada um, e a honra que o Senhor delega, mas muito mais do que a honra, a marca do teu sangue, que é o bem mais precioso, que é o tesouro mais profundo e mais glorioso que alguém possa ter. Esse nos alcançou, nos tocou. Nós não podíamos alcançá-lo, não podíamos tê-lo, mas Ele nos tocou. Eu quero, Senhor, na direção da palavra do Teu servo, pedir que este toque e que esta marca do sangue, ela esteja sobre a vida de cada uma das pessoas que estão aqui, daquelas que ouvirão esse culto, mas daqueles que ouviram essa palavra, Pai. Obrigado por este dia, porque mais uma vez, Senhor, o Teu sangue faz sentido em nossa vida. E aqui nós entendemos que nós não somos absolutamente nada, e que tudo nesse mundo passará, mas a nossa alegria perene, singela e eterna está firmada no fato de que um dia fomos tocados pelo sangue, fomos marcados pelo sangue, e este sangue garantiu para nós a entrada na Tua presença. Que haja, Senhor, perdão, que haja reconstrução de vidas, de almas, que haja renovação, que haja restituição na vida de muitos, Pai. E que esta esquina do encontro hoje seja um momento, meu Deus, transformador na vida do Teu povo, na vida daquele que busca, na vida daquele que recebeu essa palavra. No nome santo de Jesus, para a glória de Deus.